Agora sim, vamos lá. Após 3 meses de pandemia, o estado de São Paulo ainda não cumpre a promessa de fazer 8.000 testes diários para detectar o coronavírus. No começo de abril, o governador João Dória anunciou a criação de uma rede de 50 laboratórios coordenada pelo Instituto Butantan. Até essa semana, a Secretaria de Saúde havia realizado 120.000 testes, menos de 10% do adquirido pelo Estado, 1.300.000 exames. O primeiro tema de hoje é: o governo errou na estrutura para alcançar a capacidade máxima de testes? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Antes de responder a pergunta do primeiro tema de debate, é importante fazer um registro. Eu fiquei absolutamente chocado com as imagens divulgadas ontem e hoje sobre a aglomeração no transporte público e no comércio da cidade de São Paulo. As cenas inexplicáveis de longas filas em shopping centers, aglomerações em centros comerciais e no transporte são assustadoras. Eu já disse por diversas vezes aqui que nesse tema eu prefiro sempre estar errado, sempre perder o debate. Mas a possibilidade de uma segunda onda de contágio, como já aconteceu em outras cidades ao redor do mundo, me pareceu bastante grande. Com relação ao tema de hoje, eu tenho a dizer o seguinte: a testagem no Brasil é tão incipiente que seus dados têm uma utilização completamente secundária para cientistas que analisam a evolução da pandemia no país. Como testamos muito pouco, o número de óbitos e a ocupação de leitos de UTI são os critérios, são os índices utilizados pelas autoridades na hora de decidir quando é o momento de retornar parte dos serviços ou manter o isolamento de forma mais restrita. Pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo dizem que o Brasil está testando brutalmente menos do que deveria. Na melhor das hipóteses, 20 vezes menos. É tão pouco que esse número pode ser basicamente ignorado. Houve aí uma sensível melhora em um índice bastante importante, mas ainda assim nossos números são vergonhosos se comparados a outros países do mundo próximos a nós no ranking de número de infectados. Os Estados Unidos, por exemplo, testa 71.000 cidadãos a cada 1 milhão. Rússia, 97.000. Inglaterra, 94. Espanha, 95. O Brasil agora atingiu o número de 6.000 testes por milhão de habitantes. A testagem em massa foi um dos critérios mais importantes utilizados por países desenvolvidos para colocar em prática políticas de combate à pandemia. Não apenas o momento correto da abertura da economia, mas principalmente a identificação e o isolamento de pacientes contaminados pelo vírus. Aqui no Brasil, em razão da opção de fazermos um teste tardio, muitas pessoas foram testadas, quando elas foram testadas, apenas quando apresentavam graves sintomas da doença. Fica a dúvida se essa foi uma estratégia consciente ou apenas uma desastrosa gestão no combate à pandemia. Eu tendo a achar que estamos diante da segunda opção. Vamos tomar o estado de São Paulo como exemplo. Os números são imprecisos, mas algumas matérias jornalísticas apontam para a cifra de 8.000 testes diários no estado de São Paulo. Outras matérias apontam números menores ainda. Por outro lado, temos um número confiável para fazer uma comparação estarrecedora. A Alemanha, com seus pouco mais de 80 milhões de habitantes, chegou a testar 500.000 pessoas por dia. Se compararmos a população do nosso país ou a população do estado de São Paulo proporcionalmente, nós não fizemos nem perto disso. Tomando como verdadeira a absolutamente falsa fala do governo federal de que ele estaria de pés e mãos atadas para adotar políticas públicas de combate à pandemia, já que o Supremo teria delegado exclusivamente as políticas de saúde pública para os estados e municípios, mas apenas para um exercício argumentativo, vamos imaginar que essa informação é verdadeira. O governo federal poderia, ao menos, ter investido recursos em duas coisas. Primeiro, uma campanha de comunicação diária, seja através de televisões, rádios,
aplicativos, poderiam até usar disparos em massa por WhatsApp. É para conscientizar toda a população, por exemplo, de medidas básicas de higiene. Poderíamos ter tido uma campanha nacional explicando o uso de máscaras. Ao contrário, nós temos um presidente da República que vai a aglomerações sem máscara e, quando usa máscara, coloca a mão no rosto incontáveis vezes. Isso é a antipropaganda. Além disso, o governo federal poderia ter investido em outro ponto. Ok, transfiro para governadores e prefeitos as medidas de restrição à locomoção, mas eu, governo federal, pensando macro, investirei parte dos meus recursos na compra de milhões de testes, para auxiliar outras autoridades a decidirem melhor o que fazer. Nem isso foi feito. E não foi por falta de aviso. Eu me recordo da transparente e honesta fala do ex-ministro da Saúde, Nelson Taichi, quando ele afirmou que, em relação à pandemia, estamos navegando no escuro. Pois é, continuamos navegando no escuro. E pior, sem instrumentos, sem uma carta náutica, uma bússola, um capitão. Em alguns momentos ouvindo a ciência, sim, a ciência, mas em outros fazendo movimentos claramente voltados a interesses políticos e econômicos. Mesmo com a já comprovada subnotificação, somos hoje o segundo país do mundo, vejam que marca, o segundo país do mundo com número total de casos e de mortos. E ainda tem gente que acha que fazer fila no shopping center para comprar um par de meia é uma coisa normal. Suas primeiras considerações agora, Caio, por favor. Bom, eu subscrevo aí as críticas do Dr. Augusto em relação aos números de testagem, isso tanto do governo federal, mas especialmente aqui do estado de São Paulo. Acho que o enunciado desse debate, ele é esclarecedor e vai restar muito pouca controvérsia aqui para eu e o Dr. Augusto argumentarmos. A gente já está aí há 3 meses da pandemia, né? Quase 100 dias. A promessa, na verdade, não são números concretos, né? O que houve sim foi uma promessa aí de fazer 8 mil testes diários, né? Isso ainda não foi alcançado e o número de testes efetivamente realizado ele é inferior a 10% do total de testes adquiridos pelo Estado, que contabilizam aí 1.300.000 exames. Então, quando o enunciado do debate pergunta para nós se o governo errou na estrutura para alcançar aí a capacidade máxima de testes, é evidente que sim. Aqui há um erro crasso, né? E não só esse erro, há outros, né? Errou também na questão dos hospitais de campanha. Né? A gente viu aí a denúncia de vários parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que fizeram visitas, né, a essas instalações e encontraram um espaço vazio, né, absolutamente subutilizado. A gente já falou aqui para o espectador da CNN dos custos exorbitantes dessas estruturas, né, na ordem das dezenas e dezenas de milhões de reais. Errou também nas contratações com preço superior a equipamentos análogos, né, comprados por outros estados. A gente já falou aqui sobre preço na ordem de R$130 mil, aqueles respiradores importados da China, que estão chegando aí a passo de tartaruga, né, para atender a demanda de São Paulo, que, graças a Deus, já tinha uma estrutura hospitalar, aí juntando os leitos do SUS com os leitos da rede particular, que pode ser utilizada não só por negociação entre poder público e setor privado, mas também pela lei da pandemia, né, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Não fosse isso, talvez estivéssemos aí realmente muito próximos da saturação do sistema de saúde. E o que impressiona, né, no caso aqui de São Paulo, é justamente que o lema da administração paulista é gestão, né? Então, essa é uma questão muito elementar, assim, testagem é uma coisa básica, né? E por meio da testagem é possível instaurar aí políticas públicas de contenção do contágio. Quando a gente pega o exemplo de empresas do setor privado, especialmente seguradoras, aí na área da saúde, especializados nos grupos de risco, especialmente a terceira idade, a gente vê o trabalho incrível que eles estão fazendo em termos de prontuário. Então, eles conseguem localizar, né, esses idosos, né? Eles conseguem saber qual que é o status, né, de cada paciente em relação a sintomas da gripe, né, tanto sintomas mais leves como sintomas mais agudos, e fazer um trabalho preventivo, inclusive nessas famílias. E é isso o mínimo que se esperava, né, de São Paulo, que tem aí só aqui na capital, eu já falei isso, uma infraestrutura de leitos de UTI que é superior a qualquer nação desenvolvida do mundo.
Então, assim, nós temos os recursos humanos, nós temos os recursos materiais, o que está faltando efetivamente é gestão. Falando sobre o governo federal, aqui não tem como deixar de dar um pitaco na fala inicial do doutor Augusto. De fato, a presidência da República, o governo federal, eles não têm a palavra final sobre políticas relacionadas à quarentena e isolamento social, ou à flexibilização da quarentena e do isolamento social. Isso ficou flagrante quando daquele decreto que nós debatemos aqui sobre as academias, as barbearias, os salões, que os governadores simplesmente desrespeitaram. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal conferiu, né, atos monocráticos, né, atos individuais de prefeitos e governadores, um valor superior, uma lei nacional aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Também, da mesma forma, já foi criticado aqui, o doutor Augusto falou da parte da comunicação, foi criticada a alocação de uma verba milionária também para essa questão. E sobre testagem, o último dado que eu tenho em relação aos números do governo federal, ele é de um mês atrás, ele é de maio ainda, ele fala em 7 milhões de testes distribuídos, né? Então, eu vou citar aqui as aspas, né, do Ministério da Saúde. Até essa terça-feira, 6,9 milhões de testes já foram distribuídos aos estados brasileiros, sendo 2,1 milhões de RT-PCR, que é aquele de biologia molecular, e 4,7 milhões de testes rápidos, são aqueles de sorologia. Esses aí, eles oferecem um retrato, né, do avanço da pandemia. Então, você já tem que ter o anticorpo aí no seu organismo para que teste positivo, né? Então, esses são os números que a gente tem. Pelo que eu vi, o plano do Ministério da Saúde seria realmente de testar 22% da população brasileira, são 46 milhões de testes. É um plano ambicioso, principalmente se a gente estiver falando que ainda estamos nos 7 milhões. Agora, mais uma vez, isso é uma questão de organização. A gente tem aí a adesão da população a grandes programas de saúde pública, como é o caso da vacinação da gripe, e não há realmente motivo, né, que justifique, do ponto de vista de gestão pública, além de incompetência, de negligência, essa demora, essa letargia em aplicação de testes em massa. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Vamos. Com relação à gestão e à opção do governo do Estado de São Paulo, especificamente, no combate à pandemia. E, Caio, me desculpe usar você como exemplo, mas você já disse isso publicamente uma vez aqui, então eu vou te usar como exemplo. A questão dos testes. Eu tendo a achar que essa postura do governo de São Paulo em focar na construção e no aumento de leitos de UTI foi uma postura, digamos assim, organizada, pensada, refletida e proposital. Pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada, mas eu acho que isso não aconteceu por acaso. É só usar você contando aqui que quando você começou com os primeiros sintomas da Covid, você não conseguiu ser testado no hospital. E os dados e as histórias mostram justamente que, principalmente no começo da pandemia, pessoas não eram testadas quando estavam numa situação bem mais grave. Muitas pessoas passaram aí os 14 dias com sintomas, muito provavelmente infectados, sem conseguir fazer um teste. E essa situação não foi melhorando porque não houve, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo do Estado de São Paulo especificamente, um investimento e um foco especificamente na testagem, o que vai na contramão de praticamente todos os outros países e grandes cidades que trataram da pandemia. Optou-se aqui em São Paulo especificamente, em outros estados também, pela construção de leitos de UTI. Então, a situação que eu acho que nós nos encontramos hoje, aqui no estado de São Paulo, é a seguinte: olha, nós estamos aí com 60% mais ou menos, eu não sei o dado atualizado de hoje, peço desculpas, de ocupação dos leitos da UTI. Isso dá para ir levando, logo vamos abrindo o comércio. A minha preocupação, retratada na minha fala inicial, é que justamente essa abertura, essa aglomeração e filas não eram pequenas, gente. Eu vi as imagens hoje, as filas no shopping center de São Paulo, convenhamos, o que de tão essencial neste momento a gente precisa comprar num shopping center. A gente viu aqui uma matéria antes de começar o debate, celulares. Eu entendo que tudo bem, havia uma limitação de fazer contato com as operadoras pelo telefone, mas eletrodoméstico foi o segundo produto mais vendido. Eu preciso desesperadamente comprar um liquidificador agora, no meio da pandemia. Naturalmente a vontade das pessoas saírem de casa, é compreensível, não estou aqui fazendo julgamento, não estou criticando, estou relatando um fato. Mas fato esse que fez com que pessoas se aglomerassem, e a minha preocupação é que venha assim uma segunda onda, e me parece que o governo está um pouco que sabendo dessa possibilidade, mas tranquilo.
temos aí, de certa forma, garantidos os leitos, vamos deixar aí uma infecção maior acontecer, porque o sistema de saúde não vai colapsar. Mas qual é o problema de não se fazer testes? O problema de não fazer testes é que a gente vai sempre navegar, como disse o ministro Nelson Teich, às escuras, sem ter certeza do número de infectados, sem ter certeza das regiões de São Paulo com maior problema. Se você não testa, você não tem como montar políticas públicas. Isso aqui, para um advogado criminalista que está longe de ser um infectologista, ou muito menos uma pessoa especialista em saúde pública, me parece muito óbvio. Sem testes, não tem como você implementar um plano. Em terceiro lugar, para finalizar já, Caio, com relação às supostas vagas de UTI, hospitais de campanha com leitos vazios, eu só queria fazer um registro extremamente consternado da fala do presidente da República, incitando pessoas a que dessem um jeito para entrar em hospitais, para filmar e para registrar supostamente leitos aí vazios. Isso não foi uma bravata, o presidente falou isso e isso hoje, há pouco tempo, no período da tarde, isso foi observado em 2 hospitais, um no Rio de Janeiro e um em Fortaleza. Pessoas assim, invadindo hospitais com câmeras na mão, vejam só, com pessoas doentes lá dentro, para possivelmente tentar filmar leitos ociosos. Isso realmente é tudo o que a gente menos precisa nesse momento. Só alguns breves comentários aí, especialmente sobre o meu caso, né, quando eu contraí o novo coronavírus. De fato, à época, a gente estava em meados de março, havia inclusive a recomendação, né, do Ministério da Saúde para que não fossem aplicados testes, porque havia esse receio aí da falta de testes. Então, se você estava fora do grupo de risco, ainda que você apresentasse sintomas clínicos, você não era testado. No meu caso, eu junto com um plano de saúde particular, eu realizei um exame de tomografia, que é considerado exame de rastreio. E o padrão da tomografia, que eles chamam de padrão vidro fosco, foi detectado. Então, ali na minha receita médica está constando, né, o código da doença. Eu fiquei quarentenado, né, os 14 dias, né, que era o padrão, pelo menos à época, imagino que ainda seja o mesmo. E só muito tempo depois, mais de um mês depois, eu fiz um teste rápido e aí, por sorologia, foi comprovado que eu já tinha os anticorpos da doença. Isso é uma informação, pelo menos que me tranquiliza um pouco, porque há estudos aí apontando que a reinfecção não é tão comum. Então, já sugerem que que a pessoa que contraiu o novo coronavírus desenvolve uma certa imunidade e, além disso, carrega uma carga viral muito baixa, assim, na hipótese de reinfecção, mas ainda não há dados conclusivos, né? Não podemos espalhar aqui desinformação. Outro ponto também que eu acho importante observar, assim, eu entendo a consternação do Dr. Augusto ao comentar as políticas públicas do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, porque elas foram muito incoerentes, né, doutor? Elas eram apoiadas num gráfico que se manteve estável, né, que sugere, inclusive, picos de contágio, né, alguns deles provocados pela própria ação do poder público, como foi o caso do mega rodízio, que desnecessariamente jogou várias pessoas para o sistema de transporte público, né? A gente falou mais de 250 mil passageiros só na CPTM e no metrô. Então, isso é a prova eloquente da minha argumentação, e aqui está todo mundo quer estar errado, né? Porque ninguém quer que o número de contágio exploda e os casos fiquem se amontoando, muito menos para colapsar ou para estressar demais o sistema de saúde. Mas o ponto é o seguinte, as decisões dos políticos, elas tendem a ser muito políticas e pouco científicas. Isso eu já identifiquei desde o começo. E é óbvio, a prioridade é garantir leitos de UTI, respiradores, para você tratar do problema de curto prazo. Mas já houve tempo suficiente e os exames não são tão caros assim, né, para que não seja feita uma política pública principalmente focada nos grupos de risco. Isso é elementar, né? Então, são informações censitárias. O governo do estado, as prefeituras, elas sabem onde estão os idosos, né? Através dos prontuários, isso tinha que ser um amplo trabalho estatístico e médico para já identificar essas pessoas e ir fazendo um acompanhamento, né? Afinal de contas, é para isso que a sociedade acreditou nos governantes, né? Para dar um tempo de paralisação econômica, de paralisação da vida normal, justamente para que os gestores públicos conseguissem aí se adequar. Não é o que a gente está observando, infelizmente.